mas agora vamos começar a mesa número 5. Redes e diásporas, quando migrar é preciso. A moderação, cabe falar aqui, seria feita pela Daniela Nigri, doutoranda e pesquisadora do Diaspotix, que lamentavelmente está doente, está com Covid, então por isso não pode estar aqui hoje, mas eu queria dizer que fica aqui a minha homenagem a ela e o meu desejo de pronto restabelecimento para que ela possa voltar aqui ao grupo o mais rápido possível. Meu nome é João Vieira, sou jornalista, pesquisador do Diaspotix e mestrando da Escola de Comunicação da UFRJ. Então, como falei, redes e diásporas, quando migrar é preciso. Gostaria de apresentar aqui os componentes da mesa. A primeira, Yelitza Lafon, que é líder da rede dos venezuelanos no Rio de Janeiro. Por favor. Professor Sidney Antônio da Silva, da UFAM, por favor. Professor Cédric Audebert, directeur de recherche au CNRS, Université d'Antibes, France. Il va arriver tout de suite, ele vai chegar daqui a pouco, donc on attend. E o último componente da mesa é o professor Papa Sacco, que infelizmente por conta de questões burocráticas não teve o visto expedido a tempo e por isso não estará presente aqui presencialmente, né? Mas vai estar aqui conosco num vídeo que ele enviou, tá bom? Então eu aproveito para passar a palavra para Yelitza e a gente vai começar e vamos tentar ficar bem atentos ao horário para a gente fechar no horário certo para a próxima mesa, tá bom? Obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo chegou, pode começar. Cédric, Oi, Imran, como vai? Boris? donc Cédric est arrivé. Merci. Non, c'est bon. Donc, vamos agora voltar a palavra, então, por favor. A gente estabelece perto de 15 minutos para falar, d'accord? Environ 15 minutos, d'accord? Boa tarde para todos, todas e todos. Meu nome é Yelitza Lafon, eu sou venezuelana, migrante, refugiada, há mais de 5 anos aqui no Brasil. Eu estou muito agradecida pelo convite dessa tarde. Aqui com vocês, pessoas muito importantes, todos são pessoas importantes. E quando eu escuto que vamos falar de imigrante, aquele que tem a ver com a gente como migrante, eu fico feliz, porque nada que seja para migrante não pode deter migrante. Então, nesta tarde, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Bom, como falei, sou venezuelana. Saí de meu país no 2018, saí com uma situação país, uma situação difícil que está acontecendo lá no meu país, Venezuela. Eu sou professora formada lá na Venezuela, sou professora de ciências naturais. Nunca trabalhei como professora de ensino da biologia. Era professora na escola fundamental por mais de 11 anos.
Sou mãe de 5 filhos, sou avó de uma criança de 5 anos, sou esposa também. E quando eu decidi sair da Venezuela, pela situação do país, eu não tinha dinheiro. Eu pedi dinheiro emprestado para sair, para tentar conseguir uma solução, uma construção de futuro para meus filhos. Como profissional do meu país, o dinheiro que eu ganhava não dava sustento para a família. Então decidi sair, consegui dinheiro emprestado. Eu achava assim, meu povo, que em 3 meses eu ia ser rica. É uma coisa que o migrante tem na cabeça, de deixar seu país para sair e fazer riqueza. E não é assim que as coisas funcionam. Alguém fez um convite para mim, para o Brasil, falou: tia, vem aqui, eu vou te salvar. A gente chama de salvar, de resgatar. Assim, vem que eu vou te receber. Eu falei: então eu vou com meu filho Moisés. Moisés tem 18 anos, na época tinha isso. Eu vim com ele. Quando a gente chegou para Caraima, a primeira coisa que eu não gostei foi o idioma, porque eu não entendia nada. Eu falei: ai meu Deus, eu sei que eles falam assim, eu me venho para cá. Pensei ido para Colômbia, que fala espanhol, mas já estava aqui no Pacaraima. Foi muito difícil lá. Quando eu cheguei era meio-dia, a gente durou 2 dias para sair do estado Monagas até Bolívar, que seria o primeiro estado, o último estado venezuelano com fronteira Brasil. E quando eu cheguei lá, eu tinha muita fome, eu estava cansada, eu queria só deitar, sabe, dormir. E eu cheguei a fazer uma fila na Polícia Federal. A Polícia Federal tinha 2 filas. Uma para o migrante, eu falei assim, uma para os bonitos e uma para os feos. Os bonitos eram aqueles pessoas muito, sabe, como falam aqui, chique, que estavam descendo de um táxi, com seu passaporte na mão. E a outra fila para os migrantes que estavam chegando, todos estragados, todos feios, todos cansados. Eram 2 filas. E a fila da gente tinha uma lista. Uma lista assim: só vou atender 20 pessoas de vocês, tá? Assim que para lá, já falei. E assim que tratavam o povo lá, nos 2018. Assim passaram os dias, eu passei 3 dias lá, aguentando com meu filho, mas mais de 100, 200, 300 pessoas chegaram. Passaram os dias, me deram um visto de entrada, não havia dinheiro. Aí meu filho falou: mãe, escutei outros venezuelanos que você poderia ir andando, é perto. De Pacaraima para Boa Vista é perto. A gente vai andando, mãe. E eu tão inocente falei: oh filho, tudo bem, então eu levo as malas no carro e o senhor pai andando com os demais venezuelanos. E assim foi. Meu filho terminou se perdendo porque ele achava que ele não tinha documento, não? Porque a Polícia Federal tem o carimbo de entrada. E a gente, como não conhece, nem tem ninguém na fronteira para falar isso, na época não havia Operação Acolhida. Não havia Operação Acolhida no 2018, em janeiro. A gente chegou el 14 de janeiro. Aí falaram assim: você tem que ir por detrás da polícia, porque se ele pega você, você vai preso. Eles tiveram medo e foram pelos matos. Quando eles entraram no mato, eles se perderam. E eles encontraram pessoas criminosas, pessoas traficantes. E eles pegaram meu filho, mais 5 venezuelanos, mais 6 pessoas, começaram a pedir dinheiro para eles, começaram a ameaçar eles de morte, começaram a falar coisa errada. Meu filho não entendia nada, os outros homens também não. E eu ia dormida no ônibus, 4 horas durou esse ônibus para chegar a Boa Vista. Assim, meus amigos, cheguei a Boa Vista, meu filho nunca chegou. E meu coração de mãe falava que Moisés estava em perigo. Na coisa que as mães têm, quando um filho da gente está passando por uma coisa,
você é, sabe, uma conexão. E aí eu dizia, meu filho está mal, meu filho não está bem. E as outras mulheres falavam, não, calma, ele vai chegar. Quase 7 dias para meu filho chegar. Você que é mãe, você que é pai, imagina como é que eu estava, sem saber dele. Foram 7 dias de angústia, de dor. E aquele menino que me convidou para completar meu problema, ele nunca apareceu. Ele nunca apareceu, ele me bloqueou. Eu fiquei na rua, literalmente na rua. E eu não queria saber de ninguém, sabe? Eu só queria ver a cara de meu filho Moisés. Assim passaram os dias, chegou Moisés com a cara estragada, os lábios todos quebrados, não sei como se fala em português. Bochecha. Todo vermelho, todo frio, meu filho. E ele estava assim. Ele não falava. Eu sei o que estou contando para vocês porque os outros homens me falaram como é que eles escaparam daquele lugar. Passaram os dias, as pessoas me diziam, vem denúncia. E eu falava, para que eu vou denunciar? Se não, eles não entendem o que eu falo. Para que eu vou denunciar se eu estou em um país que não é o meu? E eu acho que a polícia não vai ter, sabe? Ah, senhoras, entende? Como uma coisa que o imigrante tem na cabeça, sair de minha zona de conforto, de meu país, em onde as leis para mim se valem, entre aspas. E quando eu vou para outro país, então, o imigrante acha que não tem direito. Eu achava isso, que não havia direito para mim, para mi hijo, por lo que había acontecido. Pasaron los días, gente, y fueron momentos difíciles de desespero porque Javier nunca apareció, ese chico nunca apareció. Entonces comenzó la policía como que, hey señora, usted no puede estar ahí. Y tú sabes cuando alguien te habla y usted no entiende lo que está diciendo, algo como lo que estoy haciendo yo ahorita, estoy hablando en español directo. Y dice, mira, a mí quítate de ahí que no vas a ir. ¿Entiendes? Como você tira suas coisas de lá porque você não pode estar aí. A praça não é para morar, para ficar. E a gente estava em uma praça. E chegava o golpe, Operação Canil, Operação não sei o quê. Aqueles policiais enormes, senhores. Chegavam e batiam na gente. Porque a gente não podia ficar aí. Os migrantes foram aqui. E assim começaram a passar os dias. E chegavam os próprios moradores de Boa Vista também, assim com um mal olhar para a gente, assim como que até quando, falaram, até quando tantas pessoas que não sei o quê. E isso a mim me dava vergonha, sabe? Porque você não saiu de sua casa para isso. Eu nunca pensei nisso. Entende? Primeiro, a situação lá em Pacaraima, de que a Polícia Federal tinha 2 filas. Eu não entendi isso, porque a gente queria um passe de entrada. E ele, sabe, aqui um grupo, aqui outro grupo. Para nós havia só 20 atendidos. E aqui entravam todos os que queriam. Depois a situação de meu filho. Depois a situação de que a polícia não deixava o povo ficar na praça, ficar no banquinho, ficar sabe, no restaurante? De pronto tem sillas, cadeira, uma mesa, e a gente se sentava lá. Aí também a gente não podia ficar. Assim, meu povo, foram passados os dias. E cada dia mais migrantes, mais homens perdidos na rua, mais mulheres perdidas, mais jovens perdidos. E meu filho me falava, mãe, quando a gente vai embora daqui? E eu falava, filho, vamos ter paciência. A gente não tem dinheiro nem para voltar, nem para continuar. A gente estava perdido. Não existia um lugar onde eu ia chorar ou falar minha situação como migrante. Não existia Operação Acolhida. E eu achava aquela pessoa que podia me cuidar, que era a polícia. Eu tinha medo. Gente, até assim, eu tenho 6 anos que eu estou aqui.
No Rio de Janeiro tenho quase, se tenho 5. E quando eu via um polícia aqui, eu ficava com medo. Eu via um carro da polícia e meu coração nascia assim. Porque eles perseguiam a gente lá. Então eu falava, é como, não sei, eu não vou falar que é um inferno porque não conheço. Mas uma situação dura. Às vezes até para chorar você não tinha, sabe, permissão. Eu ia para o cemitério de lá, de Boa Vista, e me metia e visitava a tumba de Dona Maria José da Silva, ainda lembrou esse nome. E me sentava no banquinho e começava a chorar, e sabe, minha dor, minha soledade. Porque eu falava assim, lá fora ninguém está para me escutar no que eu estou sentindo. Então eu vou para a terra dos mortos. E eu vou falar aqui. E eu chorava nessa tumba. Assim passaram os dias. E quando eu falo aqui que passaram os dias, você não tem ideia das demais coisas que aconteciam comigo e os outros migrantes. A gente tinha que lutar um com o outro pela comida. Quando chegava alguma pessoa bondosa, no seu carro sacava da mala, sacava 5 ou 6 marmitas. E era como tudo isso aqui, o mais de pessoas, concentrar em um lugar, mas lá de outros grupos de imigrantes e assim. E a gente queria pegar essas marmitas, ou pegar esse cafezinho bem temprano, ele levava bem cedinho, cafezinho com leite, pão com manteiga pra gente, entende? Uma pessoa boa, com esse sentimento. E a gente brigava até pelos papelões para dormir. A gente dormia 1h da manhã, porque a praça não era para ficar, a praça era para os moradores, curtir com as famílias, e eles estavam certos. Mas a gente estava cansado, eu ficava deitada em um banquinho, me dormia e chegava a polícia, batia a gente. Assim passaram os dias, meu povo, e chegou a Operação Acolhida, finalmente. Chegou em maio de 2018. Aí eu lutei para entrar no abrigo. Não sei se dá para a Corina colocar aí uma foto onde aparece umas carpas brancas, essas. Chegaram os abrigos lá no Pacaraí, em Boa Vista. E eu fui lá com meu filho. Eu não ia tomar uma foto nem minha lá, suplicando, porque eu só queria sobreviver. O clima estava me matando, o clima hablo do frio, da calor, as pessoas, o sentimento que eu tinha, sabe, por voltar com meus filhos. E eu estava arrependida de haver saído da Venezuela. Entende? Eu queria voltar, mas não tinha dinheiro. Então me tocou decidir, ou morrer ou sobreviver. E eu optei por sobreviver. Na porta aí, eu pedia, por favor, me ajude a entrar com meu filho. Não, você não pode, porque você não tem criança pequena. Por favor, me ajuda, amor. Se não estou suportando mais. O frio, o sol, me ajuda. A fome, me ajuda. Minhas malas, elas todas se estragaram. As roupas foram embora. E eu durei 5 meses na rua, pô. 5 meses na rua. Só Deus sabe como foi que eu suportei. Não tomava banho direito, não escovava dente, não peinava meus cabelos, entende? E eu tinha saudade de meus filhos, eu tinha saudade de tudo. Eu queria voltar, eu estava enlouquecendo. E quando isso chegou lá, e eu escutei outras pessoas falando, eu saí correndo, porque era uma oportunidade para deitar, para dormir, entende? Eles estavam ajudando os venezuelanos, os migrantes. Eu não entendia nem quem eles eram, eu só queria chegar lá e ter uma oportunidade. E não foi assim. Passaram uns dias e foi que ela me deixou entrar. Aí entrei para um abrigo chamado São Vicente, esse era o abrigo São Vicente, e meu filho foi levado para o abrigo Santa Teresa, que era para homens. Foi difícil, meus amigos, saber que não tinha essa oportunidade. Aqui fui trazida de Pacaraima para Rio de Janeiro. Aqui essa sou eu lá, camisa amarela. Éramos 50 venezuelanos, aí falta muito povo. Chegamos de Rio de Janeiro de Boa Vista para Rio de Janeiro, aldeias infantiles, um abrigo. Pode passar outra.
Isso aqui foi quando eu cheguei no quarto, sabe? Um quarto com cama, colchão. Meu filho e eu choramos, ele não quis a foto, o jornalista tirou essa foto. Aí foi uma coisa importante porque eu me vi com muita dignidade, tratada com amor, entende? O migrante quer essa oportunidade de ser tratado com carinho, com igualdade, com tranquilidade. Pode passar outra porque o tempo não se detiene, já está acabando. Aqui, meus amigos, como eu falei, eu sou professora, eu comecei lá no Morro do Banco Itanhangá, no meu território, como liderança, a me preocupar pelas crianças venezuelanas. É uma coisa que a gente tem que defender, nossa identidade nacional, nosso acervo cultural, entende? Eu via que as crianças estavam falando só português, aí eu me preocupei, a gente precisa resgatar nosso idioma, nosso espanhol, que é tão lindo e valioso. Aí comecei a fazer apoio escolar e comecei com esse grupo. Meu trabalho teve uma importância e um impacto na comunidade do Morro do Banco e levei essa, digamos, reconhecimento por um deputado federal. Pode passar outra. Aqui nos primeiros dias a gente fazendo apresentações culturais, joropo janeiro, joropo venezolano, um dia das crianças. Agora a gente já tem uma melhor apresentação, né? A gente já tem umas roupas melhores, coloridos da dança. Pode passar, amiga. Aqui, Elisa empoderada, entende? Daquela história triste, hoje você tem uma mulher empoderada, feliz, consegui trazer meus filhos. Participei no segundo Comigrar no Brasil e o primeiro Comigrar no Rio de Janeiro, onde fui designada ou eleita delegada junto com minha companheira aqui, Catalina. Aqui estávamos discutindo essas pré-propostas, em onde o migrante tem que se empoderar, sobretudo as mulheres, entende? Nós temos a oportunidade de formar, de criar nossas próprias, digamos, não vou dizer leis, mas tentar conseguir soluções, construir. Uma mulher migrante pensa como migrante, uma mãe migrante sabe como uma criança migrante se sente, e um professor migrante também. Então, isso era o cenário para a gente participar e construir como é que a gente quer ser tratado, que as políticas públicas possam construir com a gente. Aqui, como falei, foi uma apresentação linda com meninas, são 16 crianças, também damos apoio escolar para que essas crianças aprendam a ler só em espanhol. A intenção é o resgate do idioma. E é isso, gente, são mais fotos. Aqui, Elisa, de novo, eu empoderada, trabalhando em um abrigo, aldeias infantis, onde recebem famílias venezuelanas interiorizadas de Boa Vista, né? A gente recebe eles, depois a gente visita eles na comunidade, e aí estou eu atuando, dando uma força para meu povo, entende? E vamos na luta, você não está sozinho, não é assim, não pensa assim, eu já passei por aí, agora é você que vai lutar, seus filhos estão aguardando, lá fora tem muito povo que vai te ajudar, é isso que eu estou trabalhando agora, entende? Sobretudo com mulheres sozinhas, mas solo, com 8 crianças, 7 crianças, 6 crianças, é assim que está chegando lá nas aldeias infantis, onde eu trabalho como ADF. O Melanie conhece um pouco o impacto do trabalho comunitário e voluntário que eu fiz há muito tempo, entregando cestas básicas. E é isso, gente. O tempo acabou e essa é a Elisa. Um migrante que conseguiu sair adelante, apesar de todo. Obrigado, Elisa. Agora passamos a palavra ao professor Sidney. Parabéns pelo lindo depoimento. Tá? Obrigado, eu quero agradecer o convite para estar aqui, através da Melanie, Leonardo, sua equipe. Fica difícil agora, né? Depois dessa fala.
comovente e contundente da Angelisa, né? Então, vou tentar exatamente dar continuidade exatamente a essa questão do... a luz pega no rosto, é difícil. Sobre o protagonismo das mulheres indígenas, das mulheres Warao. Então, exatamente tudo que a Angelisa falou, né, dos não indígenas, agora vamos ver outra face dessa migração forçada, no caso dos indígenas Warao. Então, a questão é das políticas de recepção aos desafios da inserção em Manaus. Então, exatamente, eu faço parte do programa de pós-graduação da UFAM, temos o grupo de estudos migratórios na Amazônia, faço parte também de uma rede de pesquisa do NCT Brasil Plural, que reúne pesquisadores do Norte e do Sul, lá de Santa Catarina. Bom, e aqui agora ampliando essa rede. Pois é. Vamos lá, então, essa pesquisa, na verdade, ela é uma continuação de uma outra que já fizemos em 2018, a pedido, inclusive, da OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações. Em 2018, a OIM nos pediu um diagnóstico dessa migração indígena no Amazonas. Nós fizemos um documento, um levantamento, eu, mais uma professora, Maria Helena Hortelã, e um professor Sandro Almeida. Aqui nessa, nós continuamos, então, em 2022, exatamente para ver como estão essas famílias, essas mulheres, o Warao, depois do abrigamento. Então, exatamente, o interesse da pesquisa agora é mostrar o pós, o depois, né? Então, a intenção é exatamente mostrar como essas famílias, essas mulheres, o Warao, estão se inserindo na sociedade, lá no Amazonas. Então, só falando rapidamente um pouco da história, né? A partir de 2016, início de 2017, essas mulheres indígenas foram visualizadas ao lado da rodoviária de Manaus e começaram a formar um acampamento. E o número só foi aumentando, né? E isso, exatamente, essa presença incomoda a população local e incomodou também as autoridades locais, seja a prefeitura ou estaduais. Bom, e aí o Ministério Público Federal, então, cobrou uma solução. E aí, então, eles começaram a se mobilizar para tirar essas pessoas do lado da rodoviária. Bom, e foi todo um processo, que eu não vou falar aqui agora, mas está nesse documento da OIM que nós levantamos, e fala todo esse processo de acolhimento aí, acolhimento entre aspas, né? Temos que discutir também essa ideia de acolhimento, né? À época foi considerado padrão, muito bem visto pelas agências da ONU, a Acnur, evidentemente, né? Que foi um exemplo de acolhimento, porque eles dividiram as famílias em grupos familiares. Então, segundo o Acnur, seria uma proposta interessante. Bom, inicialmente deu certo, depois não deu mais certo, porque apareceram os problemas, evidentemente, essa possibilidade de acolhimento foi descartada. Voltou-se novamente aos grandes abrigos. E aí nós tivemos, então, lá em Manaus, um grande abrigo que acolheu mais ou menos 700 pessoas, 700 indígenas, em prédios de apartamento, que ficaram lá vários meses. Depois chegou a pandemia, aí o risco, né, da contaminação, eles foram divididos em outros ginásios, quadro de esportes, escola. Bom, isso somente para contextualizar. Bom, é importante falar da questão das redes familiares. Então, a questão da imigração indígena, ela não é individual, ela é grupal, ela é familiar, né? Então, em geral, vem a mulher, né, as mulheres com as crianças, e depois vem os homens e outras pessoas da família. Então, é uma rede familiar, né? No Brasil, vocês falam mais ou menos já em 10 mil Warao pelo Brasil. É importante dizer que não temos só a etnia Warao, tem outras etnias também, Pemon, Carinha, tem várias outras que eu não sei o nome agora, porque eu não sou etnólogo, eu sou antropólogo urbano. Bom, mas entrei também nessa questão da migração indígena, porque eles estão lá, chegaram na cidade, portanto, né, é um problema para nós, para as autoridades e também para a academia, né? Bom, o objetivo então é analisar as trajetórias dessas mulheres que passaram pelas experiências de abrigamento, né? Então nós usamos aí a ideia de trajetórias, né, porque é um conceito de Bourdieu, exatamente que é uma maneira própria, uma singular, né, do sujeito se percorrer, de se colocarem no espaço social. E essas trajetórias são, evidentemente, sempre ressignificadas, né? Outra ideia também interessante, nós pegamos essa ideia dos ritos de passagem do Van Gennep, que é um trabalho antigo, né? Mas essa ideia de rito de passagem também nos ajuda a pensar como essas mulheres vão passando por diferentes
etapas e momentos. A passagem pela fronteira, como relatou de Elisa, né, um rito de passagem, todo, né, uma questão simbólica, uma questão de poder, de geopolítica, vários significados. Depois a passagem pelos abrigos também, que é uma questão, né, que segundo nessa ideia dos ritos de passagem, seria uma fase liminar, não seria nem lá nem cá, nem na Venezuela nem no Brasil, é uma fase intermediária, na verdade. E depois a saída, né? Então os ritos de passagem têm 3 fases, né? A entrada, o antes, o durante e o depois. Bom, então nos interessa ver aqui como está esse depois da saída dos abrigos, né? Então exatamente analisar também essa ideia da agência dessas mulheres, desse protagonismo delas, a partir dessa ideia, como elas estão se inserindo na sociedade, no caso em Manauara. Bom, próximo. Então a passagem pela fronteira, né, tem alguns depoimentos, eu não vou ler aqui, eu acho que não dá tempo, né, mas tem vários. Nós entrevistamos 5 mulheres de diferentes origens, né? Em geral elas saem do território Guarau, que é lá do Delta Macuro, né, onde parte deles vivem ainda, né? E eles vão migrando já dentro da Venezuela para a cidade da capital do estado da Macuro, que é Tucupita, né? E aí temos o caso da Maria Angélica, 28 anos, tal, ela saiu quando tinha 13 anos lá de onde ela nasceu, no Delta Tucupita, melhor, lá onde ela nasceu, no Canho, que eles chamam de Canho, né? São os braços de rio, né? Canho. E ela foi viver então em Tucupita, trabalhar numa casa de família, estudou até o 6º grau, né? Então, para vir ao Brasil, ela, né, ela saiu lá do Delta Macuro, passou por São Félix, estado Bolívar, depois pegou um carro, né, de carona até Santa Helena, até chegar à fronteira. Então, tem várias histórias, né, de várias, né, esse processo, né, de migração para chegar até a fronteira e depois de Boa Vista. Lá ela então foi recebida, ela viveu também na rua, depois ela foi acolhida nesse abrigo Janacoita, né, onde ela teria que conviver com vários outros indígenas, e aí surgem os conflitos, né, porque exatamente não se conheciam, e aí começam exatamente conflitos que eles, a partir da cultura, da concepção de mundo deles, eles interpretam isso como enfeitiçamento, né? Então é outra visão. No caso de Maria Eugênia, 40 anos, já outra indígena, uma família já mais numerosa, 8 filhos, né, veio com marido, etc., né? E ela também veio com essa ideia de vender artesanato, que na fronteira estava ganhando dinheiro, vendendo artesanato, etc. Mas não é bem assim, né? Ou seja, ela também passou por essa experiência de viver na rua, né? E depois ela passou por diversos abrigos e depois chegou até Manaus. Então essa é outra história também da Maria Eugênia, que ela tornou-se líder dessas mulheres no abrigo em Manaus. E aí nós vamos ver a seguinte. Próxima. Então, os abrigos, né, nós já foi falado aqui, a Sofia também já falou, né, dessa operação acolhida, a rigidez das regras, do controle, né, etc., tudo isso é uma situação de confinamento, né? Então, o problema da alimentação, né, que eles criticam muito, porque às vezes o arroz vem cru, ou só é arroz com polho, arroz com frango, ou seja, esse é o problema, né, eles odeiam. Então, eles queriam cozinhar, fazer a própria alimentação, né, até tiveram algumas experiências onde se fornecia o alimento cru e eles faziam a própria comida. Mas, em outros casos, vinha-se a marmita pronta, né, que eles odeiam. Bom, então nós temos a questão interessante também, que essas mulheres, né, no caso uma delas, tornou-se uma líder, né, um aidam. Um aidam é como se fosse uma tradução, não sei se é correta, mas cacique, mas enfim, né, o cacique, né? Então, exatamente, ela tornou-se a cacique, né, de um dos abrigos, mas aí também houve problemas durante a pandemia, né, de confinamento, não podia sair à rua, e aí ela fazia vistas grossas para que as mulheres saíssem para a rua para pedir dinheiro, né? Essa é outra questão que apareceu muito em Manaus. Quando as mulheres chegaram em Manaus, elas iam para a rua com as crianças pedir dinheiro. E aí isso foi caracterizado, a mendicância, não pode, né, tem o estatuto da criança, adolescente, criança não pode estar na rua, bom, tem todas essas complicações, não é? Mas aí era uma estratégia também que elas tinham de conseguir um dinheiro a mais para comprar o leite, a fralda da criança, que nos abrigos não era fornecido. Bom, então aí gerou conflito, ela entrou em atrito com os dirigentes da prefeitura e ela foi expulsa do abrigo, aí ela teve que voltar novamente para aquele outro bairro onde ela veio, daquele abrigo grande lá do Alfredo Nascimento. Bom,
Então vemos as histórias, né, dessas mulheres, por essa passagem pelos abrigos muito complicada. Maria Eugênia, então, essa casa dela foi escolhida para ser a líder local, né, depois foi expulsa. Eles fazem então a advertência, 5 advertências, depois está na rua. E ela foi embora então com a família. Já a Maria Teresa, outra trajetória interessante, porque essa daqui, ela é uma profissional da saúde, é médica. Ela formou-se em Cuba e trabalhou na Venezuela como médica, etc., e veio para o Brasil. Né? Os negócios lá não foram bem, e ela migrou também para o Brasil, emigrou. Né? E aí então, outra situação, que é uma médica, não é o migrante, né, aquele mais pobre, mais lascado, como se diz, né? É uma médica, mas ela enfrentou os mesmos problemas quando chegou em Boa Vista também. Não quiseram recebê-la no abrigo porque ela era médica, né? Então, veja, a situação dela também, viveu na rua, etc. E ela também ajudou a organizar essa ocupação desse abrigo Abadoco, né, que a própria Sofia já citou também. Bom, então veja, essa é uma questão bem com trajetórias diferentes. Próximo. A saída dos abrigos. Então, como a questão é, o que acontece com essas mulheres depois que saem dos abrigos? Então, essa é outra questão que nós tentamos discutir, né? Exatamente uma autonomia limitada, né? E tem vários problemas, porque elas continuam dependendo do auxílio do governo federal, né, para sobreviverem. Né? Tem um projeto também, a questão do artesanato. Então, essa é uma questão interessante para ser pensada. A indígena tem que fazer artesanato, né? A boliviana vai para a costura, a venezuelana vai ser, não sei, salão de beleza, né? Ou seja, essa questão interessante que o próprio Sayad já falava, né, que existe um mercado de trabalho para migrantes. Quando você chega de determinadas nacionalidades, já tem mercado de trabalho para você. Você tem que ir para lá. Você tem que ser costureiro, você tem que ser cabeleireiro, você tem que ser artesão. Essa é uma questão interessante para a gente pensar também nesse contexto das migrações. Então, grande parte delas depende dessa ajuda, né? O artesanato é intermitente, não tem artesanato para fazer todos os dias. Tem um projeto que é da Casa Museu de São Paulo, que eles apoiam o artesanato, né? Elas fazem artesanato e é levado para São Paulo para vender nas galerias lá, né? Enfim, é um artesanato mais fino que exige uma qualidade. Mas nem todas fazem, nem todas sabem fazer artesanato. Então essa é uma questão também para ser pensada. Outra questão importante é também das crianças, né? As crianças, como elas estão sendo inseridas nesse contexto cultural brasileiro, né? Elas não estão aprendendo a língua oral, estão aprendendo português. Então essa questão da próxima, por favor, que a gente coloca questões para pensar, né? Bom, então nesse contexto, então o que nós temos que pensar é que esses indígenas não estão sendo reconhecidos pelo governo brasileiro enquanto indígenas. No documento deles aparece apenas venezuelano. Então essa é uma questão importante para se pensar. Eles são imigrantes venezuelanos e indígenas. E, portanto, né, o Estado brasileiro deve reconhecê-lo enquanto indígena, porque isso implica acessar diferentes direitos. Bom, no caso das mulheres, então, essa questão do artesanato, então, né, não resolve o problema delas, né? Exatamente, é uma questão para ser pensada, porque cria-se também essa ideia de que há um estereótipo social do feminino, né? Ou seja, que as mulheres indígenas são artesãs, elas têm que ser artesãs. Então essa é a ideia, né? Cria-se um estereótipo. Outra questão que apareceu nessa discussão, nessa pesquisa, a questão das relações de gênero, inevitáveis, né? Elas aparecem nos abrigos, né? Conflitos, né? No caso lá das artesãs, e quando chegava o dia do pagamento, quem ia receber eram os homens que apareciam para receber. Aí a coordenadora, não, as mulheres que têm que receber, se elas trabalharem, elas recebem o dinheiro, e não os homens, né? Então veja essas questões interessantes também, do contexto, questões de relações de gênero, e muitas vezes elas recebem, elas são as mantenedoras da família, e isso gera conflito com os homens, porque os homens às vezes não trabalham e dependem das mulheres, né? Então isso causa problema. Então, apesar das dificuldades, a permanência no Brasil está vinculada ao futuro dos filhos, né? Pelo menos estudam. Mas aí coloca-se o desafio da interculturalidade, né? As crianças são alfabetizadas em português. Cultura, nesse caso, é usada para desqualificar o interlocutor impertinente, né? Aqui usei o Rashi, né? Ou seja,
ou seja, a cultura, né, passa a ser um elemento também de discussão para descaracterizar, desqualificar esse outro, ou seja, você não está na aldeia, você não é mais indígena, portanto você não, é outro, é outra coisa, né? Ou seja, vejo que uma cultura também passa a ser um artifício, né, para muitas vezes desqualificar ou então para estigmatizar esse outro. As questões que eu trago para vocês, tem a bibliografia, e tem também umas fotos, né? Aí esse foi o primeiro acampamento lá em 2016, ao lado da rodoviária. Olha, interessante, uma bandeira do Brasil em cima, né? Em 2016 ainda não tinha aquela questão política aí. Então, mais é uma ideia de pertencimento. Estamos aqui, né? Somos daqui, queremos ser atendidos. Esse é o abrigo também por onde eles foram levados, uma quadra de esporte adaptada, colocaram as redes, né? Mas isso fechou, durou uns 8 meses, foi fechado. Depois eles mandaram eles para outro lugar. Próxima, e aí está o famoso artesanato oral, né? Muito bonito, mas enfim, não resolve o problema da maioria, né, dessas mulheres, né? E aí, uma delas, né, que inclusive ela passou por Manaus, já não está mais, já foi para outro lugar, enfim, né? Esse é o artesanato da Casa Museu, né? Muito bonito, bem elaborado, né? Enfim, gente, era isso. Obrigado. Professor Sidney, pela apresentação tão detalhada e tão didática. Passo a palavra agora ao professor Cedric, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado pela convite. Estou muito alegre de estar aqui com vocês. E vou falar em francês. Tá melhor para mim. Un grand merci Mélanie et à toi et à toute ton équipe pour m'avoir invité ici. Je suis très heureux d'être ici avec toi, avec vous. C'est plus qu'un honneur, c'est un plaisir. Alors j'avais hésité avant je vais essayer de parler lentement pour les traducteurs parce que je sais que c'est pas évident à partir de... Bon, une fois qu'on a passé le midi, c'est plus compliqué. Donc je vais essayer de ne pas parler trop vite. Donc j'avais hésité en venant ici, à Rio, à travailler sur plusieurs thèmes. J'avais tout d'abord pensé au thème de la migration haïtienne, de la diaspora haïtienne, et de ces derniers développements dans la mesure où, bon, c'est une question qui est encore importante ici, mais j'ai le sentiment de l'extérieur qu'elle est un peu moins présente qu'avant. Alors je ne sais pas si c'est une distorsion de perception liée à la distance ou si c'est une réalité, mais en tout cas j'avais cette perception. Donc je voulais vous parler de la diaspora haïtienne sur laquelle je travaille depuis plus de 25 ans. J'avais également en tête, en venant au Brésil, d'aborder plutôt la question des diasporas afrodescendantes. Je sais que c'est une question qui est importante ici au Brésil et particulièrement à Rio, et de mettre ça en perspective comparative avec des choses qu'on a pu observer en Colombie ou dans certains pays d'Amérique latine comme le Panama ou au Costa Rica où j'étais récemment. J'avais également en tête d'aborder la question de l'entrepreneuriat des migrants, les réseaux transnationaux liés à l'entrepreneuriat migrant, et mettre ça en perspective comparative des deux côtés de l'Atlantique, entre ce qu'on observe chez les Marocains en Europe d'un côté, et de l'autre côté les Haïtiens aux États-Unis. Et puis finalement, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me paraît, qui est un sujet d'actualité, hein, qui est un sujet sur lequel je pense qu'on n'a pas encore fini de parler, qui est, donc pour des raisons d'actualité, la loi de l'immigration 2024, telle qu'elle a été définie il y a quelques semaines en France. Et j'ai pensé intéressant de revenir sur le contexte de production de cette loi et sur les orientations qu'elle
qu'elle définit et sur ce qu'elle révèle finalement de l'évolution d'une bonne trentaine, d'une quarantaine d'années maintenant de législation migratoire en France. Et pourquoi j'ai finalement jeté mon dévolu sur ce thème? Eh bien parce que je pensais que ça pouvait être intéressant pour des collègues et des étudiants ici au Brésil de comprendre un petit peu ce qui se passait dans un pays d'Europe de l'Ouest comme la France aujourd'hui en termes de législation migratoire. Et donc, et puis, je me suis dit qu'après avoir pris connaissance du programme du colloque, j'ai finalement décidé que l'idée c'est aussi de brasser large au niveau de ce colloque et d'aborder toutes les questions, tous les champs, en tout cas le maximum de problématiques relevant de la thématique du colloque. Et donc, après avoir lu le programme, j'ai vraiment arrêté mon choix. Et donc, l'idée ici, c'est de... Bon, vous avez connu Bolsonaro il y a quelques années, hein, donc je pense qu'il y a un certain nombre de parallèles avec beaucoup de prudence, évidemment, hein, les contextes ne sont pas les mêmes, mais il y a un certain nombre de parallèles aussi à faire entre ce qu'on a observé à l'époque de Bolsonaro, et même un peu avant Bolsonaro, et ce qu'on observe actuellement en France. Alors l'idée de cette intervention, c'est simplement de... Alors je précise que pour le modérateur, il ne faudra pas hésiter à m'interrompre. Si je ne suis pas dans les délais, j'arrête. C'est bon, Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur le lien entre la droitisation, entre guillemets, des discours politiques en France actuellement, pour ne pas dire l'extrême droitisation des discours politiques en France, d'un côté, la production d'une législation en contradiction avec les droits humains, donc le lien entre ces deux choses-là, et le lien entre tout ça et la manière dont les institutions tentent de répondre à cette contradiction. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est un peu le fil conducteur de ce que je vais vous proposer ici. Donc je vais tout d'abord parler du contexte de production de cette loi d'immigration, et puis ensuite on travaillera rapidement sur les orientations de cette loi. Alors le contexte tout d'abord. Donc je parle d'extrême droitisation de la question migratoire en France, tout d'abord parce qu'on a un paradoxe que relevait André Arias dans sa présentation en introduction de ce colloque, à savoir qu'on a une stabilité des opinions publiques sur les questions migratoires, sur les perceptions de la migration dans différents pays européens, et c'est le cas en France aussi. Mais en même temps, on observe une montée de l'extrême droite en Europe occidentale, donc c'est quelque chose d'assez... voilà, c'est une tendance générale. Et donc, on le voit dans deux domaines, c'est-à-dire qu'on a tout d'abord une amplification des scores réalisés par l'extrême droite lors des élections, les différentes élections locales, nationales et même européennes. Et puis on a également une diversification de l'offre politique d'extrême droite. Donc voilà, ça c'est ces deux éléments qui véritablement, de mon point de vue, caractérisent quand on parle de montée de l'extrême droite, c'est principalement ces deux dynamiques auxquelles on se réfère. Bon, alors pour la petite histoire, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais simplement, lors des élections présidentielles en France en 2022, on a eu au premier tour trois candidats d'extrême droite qui ont fait 32,3% des suffrages. Au deuxième tour, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, Marine Le Pen fait, la candidate d'extrême droite, fait 41,5% au deuxième tour. On est en 2022, 20 ans avant, en 2002, lors de l'élection présidentielle de 2002, je vous passe le premier tour, hein, au deuxième tour de l'élection présidentielle, Le Pen, le père, contre Chirac, faisait la moitié du score de Marine Le Pen, un peu plus de 20%. Et environ 20%, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais voilà, on était à peu près à 20%. Et
la France entière était émue, quoi. C'est-à-dire que tout le monde était ému, c'était un cataclysme pour beaucoup de gens. On s'est réveillé un peu avec la gueule de bois sans comprendre vraiment ce qui nous arrivait le lendemain, quoi. Et 20 ans après, ce score de 41,5% de Marine Le Pen passe un peu comme, je dirais pas comme une lettre à la poste, mais presque. Et donc, ce qu'on observe en France, on l'observe aussi d'une certaine manière en Italie, en Espagne, en Belgique flamande notamment, en Allemagne, dans certains pays scandinaves. Il y a eu des élections récemment au Danemark qui montrent un petit peu ça aussi. Au niveau des élections européennes, du Parlement européen, on a je crois que c'est toi, Andrea, hier ou avant-hier, qui parlait qui prenait l'exemple du Parti populaire européen. Donc ben voilà, là on a un discours de remise en cause du droit d'asile par un parti qui, a priori, n'est pas étiqueté comme un parti qui n'est pas connu pour être un parti d'extrême droite. Donc voilà, donc, quand on parle de montée d'extrême droite, c'est à tout ça que l'on se réfère. Premier point. Deuxième point, cette extrême droitisation des orientations politiques des partis et des gouvernements de droite en Europe occidentale donne davantage de champ au discours de repli sur soi, sur le prétendu choc des civilisations, sur les prétendus méfaits de la mondialisation, sur les économies dites nationales et les identités dites locales. Et tout ça, finalement, ça conduit à, si on fait un peu la synthèse de tout ça, hein, ça conduit à une normalisation des partis d'extrême droite. C'est à ça que ça conduit en réalité. Et donc, alors bon, par manque de temps, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous renvoie aux arguments pendant 2 ans qui ont mené tous les débats qui ont mené au Brexit en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Je vous renvoie également à la segmentation croissante de nombreux partis de droite en Europe occidentale, une segmentation des positions idéologiques au sein de partis, par exemple, comme les Républicains, avec une frange du Parti des Républicains en France qui est de plus en plus, à droite, l'extrême droite. Donc deuxième point. Troisième point, en France, les incidences de ces dynamiques politiques sur l'inflation législative migratoire. Quand je parle d'inflation législative migratoire, je parle du fait qu'en l'espace de 40 ans, on a connu une trentaine de législations migratoires en France. Une trentaine de lois sur l'immigration en l'espace de 40 ans. Voilà. Quand je parle d'inflation, c'est de ça que je parle en réalité. Et sur les conditions dans lesquelles la législation migratoire est débattue, c'est-à-dire qu'on a des débats fondés sur des perceptions et des ressentis. 5 minutes. Donc je vais passer sur tout ça. Voilà. Alors en fait, on a sur 30 ans, on a trois logiques. On a une évolution de la législation migratoire qui correspond à 3 logiques. La première logique, c'est une immigration choisie. On va vers une immigration dite choisie. J'expliquerai après ce que c'est, je n'ai pas le temps de le faire là, mais on pourra en reparler. La deuxième logique, c'est celle du point de vue des gouvernements, de combattre l'immigration non légale, l'immigration irrégulière, par différents mécanismes que je pourrais expliquer dans le débat, dans la discussion. Et la troisième orientation, c'est le fait de durcir les conditions d'accès au droit d'asile. Et donc là maintenant, j'en viens aux orientations de la loi immigration 2024, en essayant de me demander s'il s'agit d'une rupture, ou au contraire d'une continuité de ces lois, de cette législation que nous connaissons depuis une trentaine d'années. Donc, en gros, si vous voulez, au départ, on a un projet de loi qui est plutôt sur la base d'un assouplissement de l'entrée sur le marché d'emploi dans certains secteurs en tension. On a une volonté de simplification du contentieux des étrangers, du parcours administratif des demandeurs d'asile.
mais aussi une introduction de critères d'intégration, comme par exemple le respect des principes de la République, la maîtrise de la langue française, etc. Et on a en même temps un renforcement des possibilités, donc la carotte et le bâton, puisqu'on a un renforcement des possibilités d'obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle pudiquement l'éloignement des étrangers en France, et donc le retour au pays, en gros, au pays d'origine. Mais ce projet de loi initial a été durci après des tractations au Parlement sur la question des prestations sociales, sur le pouvoir discrétionnaire des préfets dans la régularisation des sans-papiers, c'est-à-dire que le gouvernement délègue un certain nombre de ses prérogatives, l'État délègue un certain nombre de ses prérogatives à l'État central, en gros, au préfet de département. On a l'instauration de quotas annuels dans ce projet de loi. On a la question de la déchéance de nationalité qui est remise sur le tapis. La remise en cause également du droit du sol qui est liée justement en partie à cette question de la déchéance de nationalité. On a des attaques assez dures sur le regroupement familial, sur le droit au regroupement familial. On instaure également dans ce projet de loi le délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes en situation dite irrégulière, eh bien, on considère que c'est un délit. Les gens qui vous hébergent également peuvent être concernés par cette situation-là, peuvent être mis en difficulté. On a également la mise en place ça c'était le projet de loi, de caution étudiants visant à couvrir d'éventuels frais d'éloignement. Donc on attaque également, on introduit une inégalité, une discrimination entre les étudiants français et les étudiants étrangers. Et une autre disposition forte, enfin moi qui m'avait beaucoup marqué, qui était la restriction de l'accès au titre de séjour pour les étrangers malades. C'est-à-dire que lorsque vous étiez malade et que vous vouliez venir en France vous faire soigner, il fallait montrer qu'il n'y avait pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Voilà. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors, il nous reste 2 minutes. Donc simplement, pour plein de raisons, évidemment, qui sont assez faciles que je ne vais pas développer ici, mais qui sont assez faciles à comprendre, on est ici dans fait, ce projet de loi, dans sa seconde version, si vous voulez, après discussion, après débat au Parlement, viole un certain nombre de droits de la personne, entre en contradiction avec les droits de l'homme dans plusieurs champs, tous les champs que j'ai évoqués ici, en fait, on voit qu'à chaque fois, il peut y avoir des soucis en termes de droits de l'homme. Et donc, il est arrivé ce qui devait arriver, et ce que j'avais prévu, parce que j'avais été auditionné à l'Assemblée nationale, on m'avait demandé, pendant 1 heure, si vous voulez, j'avais mis en garde contre ce projet de loi en disant, attention, voilà, il y a un certain nombre de dispositions là, ça risque de ne pas passer. Donc, entre la loi, l'esprit de la loi originelle et ce que vous avez pondu à la suite des débats, à la suite de l'ensemble des débats, la droite, l'extrême droitisation, le tournant que vous avez donné à ce projet de loi, vous risquez de vous faire retoquer. Et donc plutôt que d'éviter ça, plutôt que de... Je pense qu'on peut éviter ça. Et j'ai pas du tout été entendu. Voilà. Donc on en revient aux discussions d'hier où on disait qu'on se demandait dans quelle mesure les chercheurs étaient entendus par les politiques. On avait parfois l'impression d'être un petit peu, de prêcher dans le désert. Donc là c'est clairement, au cours des 2-3 derniers mois, j'ai eu l'impression de prêcher dans le désert. Et donc il est arrivé ce qui devait arriver. Au final, ce sera ma conclusion, je vais m'arrêter là. Un bon tiers des dispositions de cette loi a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc tout ça pour ça en fait.
en réalité. Voilà. Et le pire, c'est que le gouvernement, bon, je le sais de sources, de sources sûres, de l'entourage de Macron, de certains conseillers de Macron, en réalité, le gouvernement savait, en présentant ce projet de loi dans sa dernière mouture, il savait qu'une grande partie, en tout cas il comptait sur l'intervention du Conseil constitutionnel pour retoquer une partie de la législation. Donc voilà, c'est grave, c'est extrêmement grave pour la démocratie. Ça veut dire que, concrètement, ça veut dire qu'on a un gouvernement qui se défausse. On a un exécutif qui, dans la production d'une loi qui est importante, qui est stratégique pour l'avenir de notre pays, se défausse, en tout cas transfère une partie de la responsabilité sur une instance constitutionnelle. Et en espérant qu'une partie des dispositions ne passe pas. Tout ça pour faire plaisir à la droiture. Et voilà. Donc il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec ce qui se passe dans d'autres pays. Chaque contexte est différent, mais en tout cas ça donne à réfléchir. Je vous remercie. Merci Cédric pour votre présentation très intéressante. Maintenant, on a une vidéo des prof Sacco do Senegal. Agora nós temos um vídeo que nós vamos passar do professor Sacco do Sénégal. Bonjour. Alors, la présente communication porte sur le mouvement transnational mouride, les explications d'ordre socio-culturel donc de ce mouvement transnational mouride. Alors, ceci va être autour de 3 points, la communication. Elle portera autour de 3 points pour expliquer les ressorts donc d'un phénomène transnational qui s'appuie notamment sur un patrimoine culturel, donc et le cas des migrants mourides. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que ces migrants mourides, donc de par essence, ont reçu donc un bagage culturel donc qui est lié à l'émergence d'un leader religieux et même d'un leader sociopolitique dans l'espace sénégalais, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle et début du 20e, Cheikh Amadou Bamba, et qui va développer dans le milieu donc wolof une confrérie qui repose sur une triptyque. Le premier, c'est qu'il faut prier, apprendre le Coran. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler. La troisième chose, c'est qu'il faut vouer donc le culte donc du cheikh, c'est-à-dire que donc faire acte d'allégeance à un marabout. Et ce sont ces 3 éléments culturels, donc ces 3 fondements de l'apprentissage religieux donc de Cheikh Amadou Bamba qui vont être disons le viatique par lequel donc vont se servir ces convertis, ces fidèles qu'on appelle les mourides. Donc, cette viatique qu'ils vont porter tout le long de leur parcours. Alors, la première chose qu'ils vont faire, c'est que d'abord, ils vont expérimenter par une mobilité proche, une mobilité de proximité, pourrait-on dire. Bon, parce que avec la colonisation, donc, le colon va instaurer donc la culture de l'arachide et les mourides vont se servir donc de ce moyen pour s'enrichir, parce que tout simplement ils ont appris le culte donc du travail, ils ont appris le culte donc
de la prière, et après ils ont appris également le culte envers donc une obédience donc sous la direction d'un chef. Alors ce qui va se passer, c'est que ces marabouts mourides donc du centre du Sénégal, le marabout Wolof donc mouride du centre du Sénégal, vont s'approprier de cette stratégie donc de mise en valeur coloniale qu'on appelle l'arachide, pour demander aux talibés donc d'aller fonder des villages de colonisation. De plus en plus, la production agricole augmentant, les richesses augmentant, les terres s'accroissent et les mourides vont s'enrichir. Et ils vont s'enrichir, et comme il y a l'acte d'allégeance dont le symbole c'est Touba, alors ils vont rapidement faire émerger de Touba, qui était un petit village donc Wolof, juste au début du 19e, au début du 20e siècle, va devenir aujourd'hui, selon les derniers résultats du recensement de la population du Sénégal, c'est la deuxième ville après donc la capitale, Dakar. Alors je disais que donc ces mourides vont apprendre dans ces villages agricoles où ils vont vivre en communauté, vont apprendre les premiers éléments du vivre hors de chez soi. Vivre hors de chez soi. Et ce sont ces apprentissages, ces pratiques qui vont être remobilisés dans la conquête donc du monde, disons, donc à travers la migration internationale. Pourquoi? Parce que ils ont l'habitude de vivre loin de leur famille, de vivre en communauté et de vivre sous la coupe donc d'un leader. Alors, c'est ces trois aspects qui sont évoqués, donc vont porter le mouvement transnational donc des Mourides. Et à partir des années 70, la crise économique s'installa, donc à la fois donc il y a eu les réformes institutionnelles liées donc à l'ajustement structurel avec la Banque mondiale. Il y a eu également un cycle de sécheresse donc qui va affecter l'économie rurale, donc la production agricole. Et à partir de ce moment, les Mourides vont commencer à sortir. Hein? Et justement, alors que la migration sénégalaise originellement était donc destinée vers le monde, la métropole francophone, les Mourides vont ouvrir un nouvel espace, c'est l'Europe du Sud. Hein? L'Europe du Sud, ensuite l'Amérique du Nord, hein? Ensuite, et même aujourd'hui, l'Amérique latine. On a vu les nombreux travaux qui ont été réalisés, notamment par Cléder Marcher, donc sur les migrants mourides dans le sud du Brésil et voire en Argentine. Et pour dire que donc c'est le même ressort, l'attachement est toujours très vivant, hein, avec Touba qui est le symbole donc qui vivifie donc l'éthos mouride. Et à travers cela, probablement, et même dans les pays de l'Amérique latine, dans chaque ville où il y a une implantation assez importante donc de ces mourides, tout de suite il y a une maison Kër Serigne Touba. Et généralement, pour faire le lien donc de ce mouvement de va-et-vient lié donc aux mouvements transnationaux, pour faire le lien justement, ces maisons de Serigne Touba, en fait, ce sont des acquisitions privées, hein, immobilières privées,
et qui montre tout simplement que c'est des populations donc certainement étrangères, mais qui ont un certain ancrage et qui vivent dans l'entre-deux. À travers cette stratégie, donc, les Mourides aujourd'hui encore parcourent le monde et donc sont définitivement, pourrait-on dire, entrés dans cet espace mondialisé. Merci. Bom, vamos abrir para perguntas. Já tem o primeiro aqui inscrito, que é o professor Morra. Eu quero aproveitar para... eu sou prova, ele foi o primeiro a levantar o dedo. Eu queria primeiro agradecer aos componentes da mesa, agradecer a presença de todos aqui. Já tem a segunda ali, Cata, a terceira, o Mário. Aproveitar e agradecer a Escola de Comunicação do FRJ, Melanie, professor Morra, agradecer a presença de todos aqui no auditório, em especial o professor Andréa, a professora Caterine também está aqui. A professora Andréa fez a palestra de abertura, a professora Caterine vai fazer o encerramento. E queria aproveitar, como falamos aqui de minorias, queria sugerir o artigo da professora Caterine, Minorité, quelle place et quel droit dans les États-nations. Então, se vocês tiverem interesse, acho que vale a pena ler esse artigo da professora Caterine, que é muito interessante sobre tudo isso que discutimos aqui. Professor Morra, por favor. Obrigado, João. Uma boa apresentação e obrigado por lembrar a obra da professora Caterine. Gente, primeiro porque eu fui impedido de colocar, de perguntar, eu não vou fazer uma pergunta, mas eu queria aproveitar essa apresentação, essa bela apresentação do seu amigo Papasaco, que na verdade faz falta, estou falando de português, né? Que faz falta, c'est une véritable frustration de ne pas avoir ce pape et Sergio avec nous. Vraiment, je le ressens jusqu'à maintenant. Mas o que eu queria dizer para vocês, aproveitar completar um pouco a fala do Papasaco, a partir do meu trabalho e a observação desse grupo que são os imigrantes senegaleses, vou dar uns dados bem interessantes, principalmente sobre o Rio de Janeiro, sabe? Primeiro, a imigração senegalesa no Brasil, em todo caso, é a mais de 90% Muri, mas não a 100%. Tem, por exemplo, tem casos onde tem marianos, por exemplo, tem também um caso ou outro de senegaleses cristãos que são recebidos da mesma maneira. E a gente sabe justamente do grande espírito de tolerância dos Muri. Os Muri, até eu lembro de uma piada do Muri, justamente senegalês que fez, alguém blasfemou. Os muçulmanos são muito grave. Não faça isso no Paquistão, principalmente. A reação do Muri era: Deus é bastante grande para se defender ele mesmo. Não preciso defender ele. Segundo, eles têm uma ética, isso que ele estava explicando. Eu não quero cair no sillon déjà tracé de la théorie, mas, na verdade, lembra bastante a questão da ética protestante. São pessoas que trabalham pra caramba, também tem um dado muito importante, que aqui no Rio de Janeiro são quase a 100% de gênero masculino, ainda que, durante bastante tempo, a presidência da Associação dos Comerciantes Senegaleses no Rio de Janeiro era uma mulher, a Nine, uma mulher poderosa pra caramba, onde ela chegava, ocupava o espaço com a vara, uma coisa extraordinária. E também você podia ver que tinha esse respeito, não tinha machismo. É claro, eu sou africano, a gente sabe, eu sou africano, sou americano, marroquino, várias camadas de machismo. A gente não pode negar que é uma coisa assim, fácil, mas eu respeito, ok? Agora, eu queria falar para vocês três coisas para completar essa imagem dos Muri aqui. Primeiro, como eu falei, tem uma população quase 100%, ou talvez hoje, não 100% não, mas quase masculina. E tem o seguinte: esses homens senegaleses têm uma grande demanda no mercado matrimonial brasileiro. Okay? As mulheres procuram casar com senegaleses. Por quê? Porque esses senegaleses, esses Muri, eles criaram uma imagem de honestidade. Uma coisa muito interessante. Que é verdade, porque os Muri são tão rígidos que álcool nem pensa.
tá? Mas eles nem fumam. O cigarro também é considerado um pecado. Não fumam, não bebem, eles oram o tempo todo aí. Bom, tem esse ponto, eles criaram uma... também, antes, vou só colocar mais uma coisa aqui, que é bem interessante para esses movimentos migratórios em geral. Quando porque eles vendem, vocês podem conhecer eles rapidamente na praia de Copacabana, mas estão em todo que lugar. Agora, esse pessoal que trabalha aqui em Copacabana, a vinda deles, veja bem sociologicamente como que isso foi interessante, que coincidiu com a passagem, a transição da prostituição urbana que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro de 20 anos atrás, a gente tinha também uma coisa muito diversa, principalmente em Copacabana, onde tinha uma convivência totalmente pacífica, tolerante. Aí, nas primeiras ruas de Copacabana, Prado Júnior, por exemplo, eram ruas de prostituição, onde as meninas, que a gente chama aqui no Brasil de meninas de programa, tinham apartamentos. Depois, com a passagem da prostituição para a internet, esse segmento da população sumiu, não tem mais. E ficaram as habitações, as moradias dessa parte de Copacabana. Quem ocupou essa moradia? São esses comerciantes senegaleses. Agora, tem uma coisa interessante, porque Brasil, Rio de Janeiro, vocês sabem o que é o racismo, a gente sabe que na verdade não é assim, não é? Você tem que comprar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Teve um tipo de acordo tácito, sabe o que é? Alugam para os senegalês mais caro do que iam alugar para qualquer outro. Os senegalês aceitam. Tem um mercado tácito. Se juntam nos apartamentos, talvez às vezes as 10 pessoas no mesmo apartamento, porque eles precisam guardar a mercadoria e ficar perto. Ok? Mas a maioria que trabalha aqui no Rio de Janeiro mora em Niterói, ok? Do outro lado da Bahia. O que aconteceu? Duas coisas. Eu falei para vocês que eles criaram uma imagem muito forte de honestidade. Temos muita coisa na imprensa, por exemplo, que sai, coisa tipo, por exemplo, que para os não brasileiros não sabem o que é Pix, que é o pagamento por celular. Tem histórias que a menina foi comprar do senegalês, em vez de botar 50 reais, botou 5 mil, aí ele procura ela para devolver o dinheiro. Sempre tem histórias que destacam essa honestidade dos senegaleses. E em Niterói, onde eles moram, vocês não sei se vocês todos sabem que o Grand Magal, é a grande festadoria, ok? O Grande Magal virou uma data oficial no calendário cultural da Prefeitura de Niterói, ok? Então, você tem essa imagem da honestidade que vai se repercutir nas relações com as instituições, com as relações de gênero, as relações amorosas, que são muito importantes, que são pessoas que passaram, eles têm um valor muito importante. Mas agora tem um probleminha, uma questão, que também não é muito grave não. Como eu falei para vocês, o Brasil não é um país menos islamofóbico do que os outros. Não é não. Só tem uma questão, aqui não tem muçulmano, então fica um pouco complicado. O que acontece? Tanto na mídia, como no mínimo 2 mesas que eu já participei, bancas de mestrado, doutorado sobre os murid, tanto a imprensa como os pesquisadores falam da religião murid. Não falam dos murid como muçulmanos, entendeu? Porque na verdade, de alguma maneira, para amenizar esse choque, em vez de falar, uma vez eu tive que insistir muito mais sobre essa questão, e a gente teve que perguntar para um senegalês murid, vem cá, é verdade que vocês não são muçulmanos, são murid? O que eu estou falando para vocês que ao mesmo tempo que passaram toda essa imagem, mas a mídia, para conciliar dois discursos, o discurso islamofóbico e o discurso extremamente positivo em que diz respeito aos murid, colocaram, eles falam, quando falam dos murid, falam como se fosse uma outra religião, e não tudo isso. Eu só completo esses dados, o resto vocês todos estão de parabéns e obrigado pela participação.
Oi. Certo? Olá, deputada. Então, eu agradeço a Vanessa, também a Silvia. Eu acho também super pertinente comentar em Moha sobre a questão senegalesa. Eu queria saudar a Jelitza, minha amiga, agradecer sempre sua fala e sua participação e seu testemunho. Eles são transformadores e estamos juntas nesse caminho. Ela é nossa embaixadora. Aí, eu queria fazer um comentário refletindo também com o professor Sidney sobre a questão das mulheres do Aral. Eu aqui no Rio de Janeiro fui chamada para apoiar o processo de mediação intercultural com a comunidade Aral, que morou aqui no Rio, especificamente no abrigo de Nova Iguaçu. E eles também inicialmente ficaram marcados na rodoviária, em frente, um bom tempo, e depois foram marcados lá. E foi um processo bem interessante que aconteceu em paralelo quando eu comecei a coordenar o Centro de Refugiados de Atenção a Imigrantes, o CRAI Rio. Fui a primeira coordenadora e a característica do CRAI Rio nesse momento é que tínhamos um abrigo. Então, temporário, tá? E nessa conjuntura me chamou muito a atenção quando você trazia as narrativas, a questão das mulheres, em especial a liderança, e a questão da pandemia, a saída delas. Eu queria te perguntar, talvez comentar, perguntar, conversar um pouco se vocês na pesquisa também não tiveram uma abordagem também para a questão da instituição, né, da institucionalidade sobre essas, como você colocou, sobre esses vínculos e características das vinculações de gênero que estavam acontecendo. Veja bem, o fato de não ter fralda e não ter leite para os bebês num abrigo, a gente já sabe que foge um pouco dos estándares esperados para um abrigo. A gente tem que ter fralda, a gente tem que ter leite para os bebês em processo de uma institucionalização tão alta e complexa quanto a que essa demanda. Então, não sei se a análise, essa liderança, ela termina sendo expulsa do abrigo por permitir essas brechas para as mulheres sair a conseguir esse dinheiro. Se análises também de tanto da pesquisa quanto na conversa, nessa mediação, que eu imagino que vocês também tiveram, não se chegou à institucionalidade também, colocar a nítida situação crítica que se chegou por uma falência no abrigo, por uma falta de fralda, de leite. E ali também me chamou bastante atenção, então, refletir realmente quando a gente, no Rio, a gente tinha um grupo muito grande de mulheres LGBTs dentro do abrigo. Muitas delas eram mulheres transgênero. No momento, nosso alojamento feminino foi 100% transgênero. E a primeira questão, a gente tínhamos horários fixos para funcionamento de abertura e fechamento da porta, mas nitidamente a maioria delas trabalhava em prostituição, em horários que não combatiam. Isso foram uns desdobramentos muito importantes institucionalmente. Eu chamo a atenção e reconheço o valor e a importância, por exemplo, que a ONG LGBT Mais Movimento teve para construir junto comigo e com outro coordenador nesse processo, como abrir as portas especificamente para que as mulheres pudessem sair a trabalhar em horários que institucionalmente saberíamos que poderiam gerar todo um conflito. Então, um pouco como esses refletir, essas questões também que, como essas análises também pensadas sobre uma vinculação de gênero, talvez mereceriam também você nos contar como foi também essa conversa em termos de análise institucional. Obrigada. Vou propor aqui para o Mário já fazer a pergunta dele e segurar um pouquinho a resposta, que aí a gente já emenda para a gente poder fechar no horário, talvez um pouco antes. Na
questão também é para o professor Sidney, aí tem um pouco como a da Catarina em relação a essa questão da interseccionalidade, né? Porque realmente não é só a questão de gênero, mas me chama a atenção, na verdade são duas questões. A primeira é em relação a isso, da interseccionalidade, porque eu também sou servidor do Ministério Federal e lá eu já participei de eventos sobre questão de acolhida e de políticas públicas para imigrantes. E nesse caso, tem uma questão de que para o poder público às vezes é difícil fazer a categorização entre imigrante ou população tradicional, e porque às vezes existem estruturas que são focadas em um público-alvo. E aí, nesse caso, quando acontece essa interseção, às vezes está descoberto, seja num, seja na outra identidade. Mas a questão que me atiça muito você falou sobre aquela questão de que as mulheres Varaô já chegavam com uma certa previsão em relação ao mercado de trabalho, né? Ou são as mulheres artesãs, ou vão trabalhar em atividades não só artesanato, mas domésticas, enfim. E aí, a minha curiosidade é que você se referiu a um autor, Sayad, que eu vi que não estava listado nas referências, mas que eu fiquei querendo conhecer porque o conceito que me é mais familiar é aquele de cadeias migratórias, em relação à questão das redes. Então, o imigrante puxa o imigrante, então os que vieram antes acabam influenciando aos destinos daqueles que são da mesma origem. Então, em relação ao mercado de trabalho, eu queria perguntar em relação à aplicabilidade dessa discussão também que Tilly e outros autores fizeram sobre essa ideia da cadeia, né? E, sei lá, aqui no Brasil o Truzzi usou super bem isso com os italianos. Finalizar, antes de dar as respostas, a questão do Cédric, questão é a questão de extremização justement du droit de la liberté de circulation, du droit de migration, mais peut-être de manière plus générale, parce que finalement on s'est rendu compte que oui, il y avait toutes ces résolutions qui se sont glissées dans une loi qui d'abord est passée par le Sénat d'une manière absolument libre et donner la voix à Darmanin de Bravo finalement. Et finalement, quelques semaines après, on a quand même eu le droit de l'IVG dans la Constitution. Et on s'est rendu compte, si tu vois les votes, au Sénat et à l'Assemblée nationale, que finalement, ce n'est pas l'extrême droite qui a le plus voté contre, en fait. C'est plutôt la Renaissance. Enfin, Mais la Renaissance... Merci, Mélanie. Vamos começar aqui as respostas pelo professor Sidney, que tem duas perguntas, então, e a resposta do professor. Bom, a primeira sobre a questão da relação com as instituições, né? A colega lá. Exatamente. Bom, nós tentamos, sim, a primeira diagnóstico que nós fizemos em 2018, a pedido da OIM, exatamente era para mostrar a situação da chegada desses indígenas, né? E o que os organismos públicos em nível municipal e estadual estavam fazendo. Então, toda essa questão da recepção, do acolhimento, dos abrigos, etc. Né? Então, havia naquele momento uma preocupação inicial, assim, exatamente para agrupá-los segundo o parentesco, segundo as famílias, né? Porque essa questão do parentesco é muito importante entre os indígenas. Eles migram, né? Migração familiar, e também tem essa questão do parentesco. Naquele momento havia essa preocupação, mas depois que passou por esse modelo do grande abrigo, aí geralmente nesse abrigo do Coroado, sim, havia também uma preocupação também com os espaços, com a questão do espaço para as mulheres, espaço para as crianças. Havia, inclusive, os locais assim, eram sinalizados na língua deles, na língua omaral, em português, né? A questão da alimentação havia um certo cuidado, mas esse modelo acabou. Aí, depois de 2018, aí, com a chegada de mais imigrantes, aí esse modelo do grande abrigo, então aí tudo isso foi para abaixo, e aí, de fato, não se atentou mais para essas questões, né? As reclamações então aumentaram muitíssimo. O que se vê, na verdade, da parte das instituições, são pessoas que vão trabalhar com os migrantes que não são preparados, né? O pessoal da prefeitura, cada
5, 6 meses trocavam os gestores. Então as pessoas chegavam lá de paraquedas sem saber o que, né, a necessidade dos migrantes, não sabiam lidar com essa diferença étnica, cultural, usual, né? Então, série de problemas. Então, realmente há esse despreparo dos agentes públicos, né, municipais ou também estaduais, para atentar para essas questões. E no caso de Manaus, né, o Ministério Público teve uma participação importante, né, o procurador sempre acompanhava, sempre reunia, né, chamava para reunião, etc., mas depois também isso acabou, enfim. Então, né, realmente, atualmente, né, não temos essa continuidade. E o abrigo que temos lá agora foi bem longe, no caso na zona rural de Manaus, uma ideia mesmo de confinamento, né, quer dizer, longe de tudo, ficam presos, né, nesses abrigos, etc. Enfim, uma série de problemas que realmente nós constatamos e que as autoridades locais fecham os olhos e de conta que, bom, quem sabe vai para migrar, né? Tenhamos uma política migratória, quem sabe, né? Que sabe. Bom, essa questão da interseccionalidade é importante, né? Evidentemente, também é uma questão, né, que muitas vezes os gestores públicos também não atentam para isso, né? E é claro que os migrantes têm suas estratégias, suas redes, né? Evidentemente. Essa ideia da rede, claro, nós usamos também esse conceito, as redes sociais e redes migratórias, né? Porque as redes sociais já pré-existiam a migração. As redes migratórias surgem com o processo migratório, né? Então tem essas diferenças. Então, evidentemente que eles têm as suas redes, têm suas conexões, e no caso dos indígenas do Aral tem um dado novo, que é uma associação. Essa médica que eu citei, a Aral, ela criou uma associação de indígenas lá em Manaus. Então é uma forma de lidar, dialogar com o poder público, né? Eu acho que é importante essa mediação. Então é uma questão política que surge agora, eles querem participar, querem ser ouvidos através dessa associação. Então é um passo interessante no caso dos indígenas, dos venezuelanos também já tem uma associação, né? E isso é um dado interessante, né? O associativismo, né? Que é uma questão muito presente nos estudos migratórios, né? Importante. Não sei se respondi. Depois fala do SAIAD. O SAIAD é realmente uma referência, né? A gente participou lá dos 20 anos do SAIAD. Eu trabalhei na revista Travessia de São Paulo, que traduzia o texto do SAIAD, o retorno, né? Então eu cito muito o SAIAD, eu acho que ele continua sendo interessante para pensar, apesar dos limites, né? Porque toda a teoria tem seus limites, né? Mas é muito interessante, se quiser a gente pode conversar. Obrigado, professor Sidney. Eu passo aqui a palavra agora para a Elitza para falar com relação ao que a Catarina colocou, as palavrinhas. Ay, qué sorpresa. Catalina, tú me hiciste una pregunta. Yo me asusté. Bueno, ella dio um elogio. A gente se vê sempre, a gente é liderança feminina desse povo lindo que não está sozinho, que somos os migrantes. Especificamente, a gente abraça mulheres, a gente abraça homens, jovens, a gente é mulher, a gente é mãe, a gente é irmã, e a gente dá essa força. Entende? Essas fotos que eu coloquei aí são um pouco para essas experiências que nós, como migrantes, tem dia a dia. Lá no corredor de Itanhangá, que é onde eu dou vida, digamos, como líder, temos mais, você não sei se pode acreditar, mais de 600 venezuelanos, entre crianças, jovens, mulheres, não tão jovens, e quase todos eles eu conheço. E sempre feedback de palavras, de mensagens, a troca linda que o professor fala. Existem ONGs que trabalham para migrantes e a gente conhece e a gente passa essas informações, eles ajudam, a gente leva, aqui vem para cá, e sempre está isso. Então Catalina, onde eu sempre vejo a Catalina, ela faz isso. Esse coração lindo de amistade, de amor, de luta, a gente está junto. Às vezes o migrante chora, o migrante tem saudade, quer volver, quer voltar, mas a gente... E sempre há um migrante que fala, vem cá, e dá esse abraço de irmão, não importante da bandeira, haitiana, colombiana, venezuelana, a gente se abraça, porque é um solo idioma. A migração nos une.
Somos hermanos. Ese es mi hermano. Graças, Elisa. Espero que esteja bem acolhida. Sí, sí. Ya pasó essa. Ela já é pesadilla. acolhedora. Acolhedora agora, muito bem, professor. Maintenant, Cédric, la question que Mélanie a posée. Je pense que c'était plus une remarque de ta part, hein, Mélanie. C'est allant dans le sens du fait, si j'ai bien compris, hein, que les positionnements dits de gauche traditionnels, dits de gauche, ou en tout cas étiquetés à gauche, et les positionnements dits de droite, en fait tout ça a tendance à, actuellement, hein, sur un certain nombre de sujets forts, dont la question migratoire, ont tendance en fait les lignes sont de plus en plus floues. Les lignes de démarcation sont de plus en plus floues. Donc en gros, c'est un petit peu ça. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Eu queria agradecer a todos. Queria aproveitar aqui só para fazer uma última colocação. Agradecer o apoio também, muito importante, que tivemos durante o evento do Mitra. E aqui fazer esse agradecimento na pessoa do coordenador geral do Mitra, Nicolas Martin Bretot. Obrigado pelo apoio que vocês deram ao evento. E queria dizer que estamos agora encerrando essa mesa e estamos economizando 15 minutos graças aos componentes da mesa para a próxima mesa, tá? Então queria deixar bem claro e fazer mais esse agradecimento a eles, que economizamos 15 minutos para a próxima mesa. Um abraço a todos.